Nosso devocional de hoje, Acabe rejeita a misericórdia divina. Observamos que no capítulo 20 do livro de 1 Rei, há uma pausa entre o contexto do profeta Elias, que, como observamos no capítulo 19, ele é direcionado, orientado por Deus, após o dilema de perseguições de Jezabel, que depois do Senhor ter respondido com fogo, ele então é perseguido por ela porque os seus profetas, os profetas de Baal, então são levados à morte. Observamos que o Senhor responde Elias manifestando seu poder e a sua glória. E Elias ali então como representação da restauração, reparar o altar, simbolizando as 12 tribos de Israel. O Senhor responde então com uma chuva após anos de seca. E o profeta então ele foge e o Senhor orienta que ele levante reis e unja um sucessor que seja profeta após ele, que é Eliseu, como veremos mais à frente. Porém, agora no capítulo 20, há uma pausa referente ao contexto profético, agora retratando uma guerra que Ben-Hadad, o rei da Síria, quer levantar contra o povo de Israel. Ele quer as riquezas, ouro, a prata, as mulheres, porém Acabe queria a paz. E o Senhor levanta um profeta falando a respeito desta guerra e dizendo que estaria com Acabe. E observamos então a misericórdia divina, porque Acabe aqui era aquele que perseguia, aquele que chama Elias de atormentador de Israel, quando na verdade era ele que perseguia o povo. E era ele que apresentava cultos pagãos, rituais e sacrifícios que não glorificavam o Senhor. Mas diante de tudo isso, o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, decide tomar a frente da guerra, no qual Ben-Hadad não deseja paz, mas deseja então saquear todo o povo. Diante disso, o profeta então orienta Acabe, o rei de Samaria, para que levante seu exército e antes que Ben-Hadad venha atacar, que ele ataque primeiro, pois o Senhor concederia a vitória. E diante disso, o Senhor dá vitória ao povo e o rei Ben-Hadad foge. E após um ano, novamente, se acende uma nova guerra, no qual Ben-Hadad vai contra Israel e Acabe, e o profeta é levantado, e o Senhor disse que era a hora de tomar uma posição. Era o momento de Acabe resolver o que iria fazer. Porém, além de exterminar o povo sírio, ali representado pelo exército de Ben-Hadad, ele decide então fazer uma aliança, pois Ben-Hadad e o seu exército se veste pano de saco, se humilhando diante do rei, e observamos aqui, assim como nossas vidas, há momentos que o Senhor quer aplicar a sua justiça, e nós nos tentamos passar por Deus, no sentido de aplicar a misericórdia, quando Deus não quer a sua misericórdia diante disso. Observamos que a ordem a Acabe era que ele não fizesse aliança, mas sim que derrotasse, para que não viesse se acender uma nova guerra, e assim ele vencesse os seus inimigos. Observamos a negligência, então, porque essa atitude não interferia só a Acabe, mas o rei, o seu reinado, o povo de Israel. E diante disso, então, o profeta é levantado pelo Senhor e diz que a aliança com os sírios lhe custaria um alto preço. De modo que observamos que o Senhor diz no verso 42: E disse-lhe assim, diz o Senhor, porquanto tu soltastes da mão o homem que eu havia posto para a destruição. A tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. A condenação que era para o seu inimigo, Acabe tomou para si, tentando fazer a sua justiça, de modo que era fazer aliança para encontrar a paz, e acabou acendendo assim a guerra contra o próprio Deus. Que assim como nesse contexto você vem refletir em quais alianças você tem ficado, que o Senhor já não está mais nelas, que você não venha ser negligente, mas prudente, buscar no Senhor a direção, sabedoria e o discernimento para fazer a vontade do Senhor, obedecê-lo plenamente e não parcialmente. Que Deus te abençoe.